Amados irmãos hebronitas, muito boa noite, irmãos que estão aqui presencialmente, irmãos que estão acompanhando também pela internet, amados irmãos de outras igrejas também, e amigos também, conhecidos que nos
acompanham, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa noite de estudo bíblico aqui da Igreja Evangélica Hebron, no bairro do Japim. Estamos gradativamente voltando às nossas atividades presenciais, de acordo com as deliberações dos governantes, né? Então, vamos dar início a esse trabalho. Nós temos começado já com o nosso tempo de oração, né, até para também fazer um período um pouco mais curto, para dar tempo dos irmãos voltarem aos seus lares ainda no horário. Geralmente nós oramos pelos campos missionários, pelos obreiros, por pastores, né, e hoje nós temos assim a alegria de duas congregações, né, da Igreja Hebron, a congregação Hebron ali em São Gonçalo do Amarante, né, está exatamente hoje, né, comemorando 7 anos, e também a congregação Hebron ali no bairro do João Paulo, 12 anos, né? Então, uma adolescente e uma criança, né? A gente está falando assim nas idades, né? Mas trabalhos mesmo que a gente procura de todo o coração e com toda a responsabilidade e seriedade levar realmente a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, né? E essa data coincide também com o aniversário de nascimento, né? Data de nascimento do pastor Frederico. Então, 9 de março, né? Que Deus abençoe. Estamos orando mesmo por esses trabalhos, né? Graças a Deus por eles. Também estamos orando pelos trabalhos ali no Acre, os irmãos que têm acompanhado até as postagens do pastor Antoildson, né? Eles fizeram uma grande ação social ali em Boca do Acre, com ofertas, doações de alimentos feitos pelos irmãos da Acre Internacional. A Acre tem passado ali por tempos de enchente, agravados ainda por essa pandemia, mas graças a Deus a igreja tem dado um bom testemunho, né? Também temos orado pelos enfermos, meus amados. Vamos orar pelo o nosso querido Isaac, filho do pastor Éder. O Isaac foi detectado uma enfermidade de pulmão, então ele vai agora proceder os tratamentos necessários. Também pedimos por um outro Isaac, filho do pastor Antônio Paulo. Antônio Paulo foi o pastor que faleceu há mais ou menos um mês de Covid. Sua esposa, irmã Ana Lúcia, faleceu umas 2 semanas depois. E agora seu filho está entubado em estado grave, também com Covid. O Isaac, que Deus abençoe esse homem, né? O filho mais novo do pastor Antônio Paulo. Também o pastor Antoildson pediu oração por um irmão chamado Afonso Costa. Ele fala que trabalhou bastante ali, até nesse trabalho feito pela igreja ali, né? Então, que Deus abençoe. Também está com complicações pulmonares, pulmão comprometido, com Covid também. Que Deus abençoe o irmão Afonso. E também pedimos oração pelo nosso irmão Jorge, né? Ele tem feito exames e também que Deus abençoe sua saúde, abençoe os tratamentos necessários. Então vamos orar, né, meus amados? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que nós temos de estar diante do Senhor para ouvir a Tua palavra, para ouvir o Teu ensino, Pai.
para receber do Senhor a instrução. Queremos colocar, Pai, diante do Senhor os trabalhos, as obras que o Senhor tem levantado, e nosso coração está muito alegre, Pai, pelas nossas duas congregações, a congregação Hebron ali em São Gonçalo do Amarante, também congregação aqui no João Paulo, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos ali, Pai, com o Teu Evangelho, procurando mesmo, Pai, levar a Tua Santa Palavra, também edificar a Tua Igreja. Abençoa o pastor Éder, sua família, aqueles que auxiliam ali. Temos ouvido das dificuldades do trabalho, mas também da Tua mão agindo ali também, Pai. Também te agradecemos pelo trabalho ali no João Paulo, que o Senhor nos abençoe, Pai, ali nossas crianças, abençoe os adultos, Pai. Ajuda nesse trabalho também, Senhor. Muito obrigado por mais um ano. Abençoa também o trabalho ali no Acre. Obrigado pelo bom testemunho que a igreja tem dado. Obrigado pela Acre Internacional também, que se dispôs a ajudar até de forma material ali a comunidade ali, Pai, em Boca do Acre. Queremos colocar também diante do Senhor a vida do Isaac, filho do pastor Éder, que o Senhor ajude no tratamento, na sua recuperação. Dirige, Pai, todas as coisas. Também te pedimos pelo Isaac, filho do pastor Antônio Paulo, que o Senhor também seja com a saúde desse homem, Pai. Ajuda, Senhor, esta família que tem sofrido tanta tristeza, Senhor, de perda. Ajuda esse rapaz, Pai. Também o Afonso, irmão Afonso, ali no Acre também. Restabelece sua saúde e ajuda no tratamento, Pai, para a sua recuperação. Também colocamos diante do Senhor a vida do Jorge, que o Senhor ajude-nos em todos os exames, no tratamento necessário, Pai, que necessita mesmo ser encaminhado, Pai. Abençoa a sua vida, Pai. E que todos esses irmãos, acima de tudo, coloquem a sua confiança no Senhor. Como temos até aprendido, não nos médicos, mas no Senhor. No Senhor que pode sim usar os médicos, Pai. Mas que eles depositem todo o seu coração e a sua confiança em Ti, que é o autor, o preservador, o dono da vida, especialmente deles que são Teus filhos. Abençoa-nos, Pai, e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Mas vamos cantar o hino de número 137, o Pão da Vida. Os irmãos aqui presentes, vamos ficar em pé para louvar ao Senhor. Enquanto, ó Salvador, Teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A Ti, Senhor, eu venho a Ti, Jesus, meu Redentor. Enquanto, ó Salvador, Teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A Ti, Senhor, eu venho a Ti, Jesus,
Senhor, amém. Amém. Pastor Herbert. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande novamente poder estarmos nesse culto agora, juntos. Já alguns irmãos estão conosco aqui presentes, retornando aos trabalhos da terça-feira de modo presencial. É uma alegria muito grande podermos estar reunidos nessa hora. Agradecemos a Deus esse privilégio de poder chegar no final de um dia e nos alimentarmos da palavra do Senhor. Agradecendo também, alegria para todos nós, que Deus tem usado até a igreja, especialmente nesse dia 9 de março, em que nós comemoramos assim o aniversário de nascimento do nosso amado e saudoso pastor Fred, que está na glória. E a igreja, ainda ele em vida, nós iniciamos uma congregação ali no João Paulo, e a inauguração foi com a sua presença. Lembramos muito bem dele, ali no meio das crianças. E louvado seja Deus, porque ele viu, em vida aquele trabalho. Também, anos depois, iniciamos uma congregação em São Gonçalo do Amarante, lá uma cidade a 60 quilômetros de Fortaleza. Pastor Eda e família têm trabalhado ali. Deus tem também abençoado e o trabalho tem sido realizado. Então, um dia de alegria, de lembranças, de recordação. Que Deus seja em tudo honrado, exaltado e glorificado. Amados, nós estamos estudando as cartas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu ali de Roma. Então, estamos em Colossenses, no capítulo 2. Chegamos aqui no capítulo 2 e vamos ler do verso 10 ao final do verso 17. Colossenses, capítulo 2, de 10 até 17. Assim diz a palavra do Senhor. Colossenses 2, de 10 a 17. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique aos nossos corações. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai celestial,
Nós te louvamos, Pai, nesse dia, pelo dom da vida. O Senhor é o autor da vida. O Senhor também é aquele que dá a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, por esse dom inefável, o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós te pedimos que nessa hora, Pai, em que vamos meditar na tua palavra, dependemos totalmente do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor dessa palavra. É Ele que prescruta as coisas de Deus, Pai, e revela aos nossos corações. Então pedimos, Senhor, que Ele fale às nossas vidas e que a Tua palavra venha cheia de graça, de verdade, com simplicidade, de fácil compreensão, e que ela faça o efeito mesmo nas nossas vidas. Que nós não sejamos só ouvintes da Tua palavra, mas também praticantes da mesma. Que ela venha mesmo, Pai, nos transformar, nos edificar, nos confortar, nos consolar, nos educar, nos corrigir, e assim fazer como te apraz. Também rogamos, Pai, por aqueles que estão nos assistindo, esse estudo, esse culto, que o Senhor fale aos seus corações. E se porventura há entre nós um ouvinte da Tua palavra, mas que ainda não recebeu o dom, o presente da salvação, hoje também é dia favorável, é dia da salvação. Então fica conosco, Pai, desde já aceita a nossa gratidão. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Até em benefício de alguns que estão aqui nessa noite e que estão nos acompanhando. Amados, o contexto aqui desse capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele está compartilhando com a igreja ali de Colossos o combate, a luta realmente que é o ministério, até o seu ministério em favor do corpo de Cristo, que é a igreja, e especialmente por aqueles irmãos, aquelas igrejas que ele não tinha visto pessoalmente, não tinha estado com esses irmãos. Se você vê aqui no capítulo 2, no verso 1, ele diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, o combate do ministério, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Essas igrejas eram a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis, que eram na mesma região. Paulo não foi o fundador dessas igrejas, mas sim Epáfras. E o Epáfras estava lá em Roma, junto com Paulo na prisão, e levou notícias, informação de como estava realmente essas igrejas. E Paulo aqui nessa parte, ele tinha uma grande preocupação com a vida espiritual das igrejas de um modo geral. E aqui essa carta tem um propósito também, dentre muitos, mas especificamente no capítulo 2, ele enfatiza uma luta, um combate, eu digo, é uma luta, um combate espiritual, a favor do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E qual era essa luta, esse combate que Paulo estava enfrentando? Era contra, ele fala de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, homens que não tinham realmente até assim o temor de Deus, cães, Paulo falava, homens realmente que estavam tentando até, aqui nessa carta, nesse contexto, a negar a divindade
de Jesus Cristo. Negar que Jesus Cristo era Deus, né? Denegrir, defraudar, enfim. E esse era o pano aqui de fundo. Então, Paulo, preocupado com isso, ele quer que a igreja seja confortada em seus corações. Paulo diz que se coloca lado a lado deles, em espírito, está ausente em corpo, mas em espírito ele está bem presente, né? E através até das orações e da carta que ele escreveu. E Paulo quer que eles sejam completos em Cristo, com pleno conhecimento, plena compreensão. Para quê? Para poder identificar os falsos ensinos, as falsas doutrinas, as heresias que já estavam penetrando no meio das igrejas. Se você ver aqui no verso 4, ele diz, olha, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. No verso 8, ele diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Não é? Vocês estão vendo, percebendo que aqui há uma guerra, um combate, porque Paulo está preocupado justamente que eles possam, né, combater, enfrentar, confrontar essas pessoas aqui que ele diz que estão, né, tentando enganar, tentando mesmo iludir. Eu tenho chamado a atenção dos irmãos e até nós, a igreja de Jesus Cristo, ao longo da sua história, dos séculos, tem enfrentado esse problema que é muito sério, né? É espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é pessoal, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o diabo é que está por trás, Satanás, o adversário, o inimigo de Deus, por trás de todo esse movimento. Porque ele tem os seus anjos, os demônios, os ministros, aqueles que velam por ele. Daí, o objetivo dele é matar, é roubar e é destruir. E no caso aqui, amados, é mais sério ainda porque ele quer iludir com discursos falazes, né? Com doutrinas, com tradições, denegrir mesmo a própria palavra, a palavra do Senhor. Então, temos que estar atento. Como é que você vai combater o inimigo sem saber, né? No escuro? Vai ser derrotado. Então, Paulo diz, olha, eu quero que vocês sejam completos em Cristo. Por isso ele exorta essa igreja, aqui no capítulo 2, olha, ele diz assim, no versículo 2, olha, para que os seus corações sejam confortados, nós já passamos por aqui, né? Vinculados juntamente em amor, e que tenham toda riqueza da forte convicção do entendimento, o entendimento convicto, para que vocês possam compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem, em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, a igreja é exortada a conhecer
mais e mais o Senhor Jesus Cristo, porque é nele, em Cristo, que está escondido. Aqui é a ideia de galpão, de depósito, um depósito cheio, né? De toda a sabedoria, de todo o conhecimento, da plenitude de Deus realmente em Cristo. Então é nele que nós devemos ir, na fonte, ou seja, na palavra. Então, o Paulo está dizendo, olha, vão buscar o conhecimento. Aliás, eu exorto para o completo conhecimento de Cristo, porque em Cristo você vai poder confrontar, né? Combater as heresias. E, irmãos, Cristo está aqui. A sua palavra. A palavra de Deus é o cânon, a vara de medir, a medida que você vai aferir, não é se uma coisa está correta. Não é? O comércio tem aquele metro, aquela vara. Então você vai lá comprar 1 metro, você está confiando que o vendedor pega, né, e fica. Se tiver ali menos de 1 metro, você está sendo roubado, defraudado. Então, o cano é a vara de medir. Como é que eu posso medir uma doutrina, um ensino, um discurso? É pela palavra de Deus. Você escuta quem está pregando, discursando, né? E mede pela palavra de Deus. Se a pessoa que está ensinando, falando, está pregando segundo a palavra de Deus, e nós aprendemos que o verdadeiro pregador, o profeta de Deus, ele prega assim, diz o Senhor. Se não combina com o que está escrito, é fraude. Então você não escuta, né? Mas infelizmente o povo de Deus está perecendo, está sendo enganado, está sendo iludido por falta de conhecimento, por falta da palavra, por falta da doutrina. Estão interessados, né, até em outras coisas. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, para assistir um estudo bíblico. Então, vai sendo iludido, enganado por qualquer vento de doutrina. E o diabo está aí. Lembra que eu tenho falado nessas terças-feiras que ele ataca? É a sua mente. É na mente que ele ataca. É onde está a fonte, né? A mente e o coração. Ou seja, ele quer confundir a sua mente. Ele cativa os corações fracos, cria confusão, e isso tudo, amado, afasta o homem de Deus, afasta o Criador, aliás, a criatura do Criador, e leva o homem à condenação, à perdição. E ainda mais o povo de Deus, né? Então Paulo, olha, tenham muito cuidado, não deixa o diabo te enganar. E é uma guerra, amados irmãos, é uma luta, né? Então, é isso que Paulo está assim tratando, porque o homem completo em Cristo, ele vai combater, vai crescer, vai desenvolver, ou seja, né, vai estar cada vez mais firmado na sua palavra. E aqui Paulo, ele está mostrando vários grupos dessas pessoas. Então, no último estudo, nós estávamos vendo que Paulo está aqui enfrentando e confrontando, através da palavra de Deus, da pessoa de Cristo, o mundanismo, o humanismo, através das filosofias, né? A filosofia do mundo. E nós vimos muito bem isso. No tempo de Paulo, quando Paulo chegou, né, à Grécia,
A Grécia, os gregos, era o berço da cultura, da democracia, do pensamento até humanista. E lá havia dois grupos bem fortes, distintos, né? Os epicureus e os estoicos. Lembra quando Paulo chega em Atenas? Há essas duas correntes filosóficas. Então Paulo vai confrontá-los. E Paulo usa o quê? A palavra de Deus. Tanto é que quando ele chega em Corinto, ele diz, olha, eu decidi nada mais falar a não ser Cristo e Cristo crucificado, em meio à sabedoria, à filosofia, aos discursos vãos, né? Paulo, é interessante, olha, veja que 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, ele saiu de Atenas, quando ele teve aquele embate lá no Aerópago, né? E chega em Corinto. Então ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem. Era isso que ele estava combatendo, né? Os discursos de vãs sutilezas, ostentação de linguagem, sabedoria, eloquência, o saber falar, o saber discursar. Tem técnicas e esses homens sabem levar o homem, né, para ele gostar de ouvir aquilo que ele quer ouvir. Mas com a palavra de Deus é diferente. O homem tem que ouvir o que ele precisa ouvir, não o que ele quer. E geralmente a palavra de Deus vai mostrar que o homem não é nada. O homem é pecador, perdido. A sabedoria do homem para Deus é loucura, né? Então Paulo diz, olha, não fiz com ostentação de linguagem. E olha que Paulo era um homem culto, ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, não foi em soberba, não é pelo que ele era, pelo seu conhecimento, não. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O servo de Deus, ele tem que pregar assim, não é? Em fraqueza, em temor e grande tremor, porque está falando das coisas de Deus. Estava comentando com o pastor Nivan ainda há pouco, né? Muitos sobem nos púlpitos para demonstrar sabedoria, eloquência, coisas do homem. E até aqui, né, envolvida a filosofia dos epicureus e dos estoicos, era centrado no humanismo, aonde o homem é o centro, né? A pregação aqui era antropocêntrica. O homem o homem pode realizar. E não mudou, amados. Hoje, ela está mais até mais madura, esse discurso, esse pensamento. Pode ver. As pessoas dessa área de filosofia, que envolve a mente, tudo, são discursos preparados que o homem pode realizar, ele pode fazer, né? Então isso não é de Deus, não. Mas Paulo diz aqui, a minha palavra, verso 4, e a minha pregação, veja, não consistiram de linguagem persuasiva, de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito Santo. Para que a vossa fé, olha que coisa maravilhosa, a vossa fé, aquilo que vocês receberam e acreditam, né, não fosse e não se apoiassem em sabedoria de homem,
e sim no poder de Deus. Por quê? Muitos, amados irmãos, fazem prosélitos, né? Com as suas sabedorias, com os seus sistemas de ensino, fazem prosélitos. Ora, tinha lá já os epicureus, os estoicos, que eram correntes filosóficas, e hoje tem, né? Eu sou de fulano, eu sou de cicrano, etc. Então, Paulo diz, olha, cuidado com os discursos, né, de filosofia. Volte lá em Colossenses 8. Cuidado com os discursos de vãs sutilezas, vazios e conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos desse mundo. Então, o mundanismo, Paulo estava combatendo e confrontando em relação à palavra de Deus. Então ele chega no verso 9, ele diz, porquanto nele em quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então foi o último estudo, né, semana passada. Nós falamos que nele, em Cristo, ou seja, reside, contém toda a plenitude da divindade. Jesus está cheio, completo, tem todos os atributos e a natureza divina. Jesus é Deus. E eles assim procuravam negar, porque como um homem, né, pode ser Deus? Como uma pessoa se diz que é Deus? E aí nós provamos não só a divindade de Jesus, mas a humanidade de Jesus na mesma pessoa, o Jesus divino e o Jesus humano, né, num só corpo. E isso é um milagre de Deus. Eu não vou assim repetir tudo, né, mas, amados irmãos, é essencial, né? Jesus é Deus. O Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá no verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. Então, Deus encarnado, Deus preparou um corpo para o seu Filho habitar, um corpo santo. O milagre ali aconteceu e ele foi revelado ao mundo. Aí nós vimos provado mesmo a sua divindade e a sua humanidade. O Jesus homem e o Jesus Deus habitando entre nós. Aí vimos como foi, né? Pelo seu próprio nome, pelos seus atributos, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. A vida, ele é o autor da vida, ele dá a vida pela verdade, a sua imutabilidade, a sua eternidade, pelas suas obras da criação, a sustentação, pela obra redentora, né, que ele realizou, ele sendo Deus, de perdoar pecado. Um atributo somente de Deus, e Jesus tinha. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, e se tornando mesmo, ele dizendo, igual a Deus. Eu e o Pai somos um. Então, amados, é só assim o que nós vimos até agora, né? Mas hoje a gente vai adiantar um pouquinho, e aí Paulo vai confrontar, vai combater outro grupo. Aqui esse primeiro era os humanistas, os filósofos, né? Através das suas tradições, dos seus discursos e dos rudimentos, dos elementos do mundo. Agora aqui, no versículo 10, quando ele diz assim, olha, também nele, em Cristo, estais aperfeiçoados, ele está falando com
esses irmãos, com a igreja ali em Colossos. Por que ele está dizendo isso? Vós já estáis aperfeiçoados. É o verbo estar no presente do indicativo. E o aperfeiçoados aqui, né, está no... o verbo no particípio perfeito. Né? É uma ação já realizada, já foi feito. Então, vós estáis aperfeiçoados. Em quem? Nele, em Cristo. Já se encontram perfeitos. Ou seja, não precisa acrescentar mais nada. Cristo já fez tudo. É esse o contexto, porque Paulo vai aqui do verso 11 até o verso 17, veja, ele diz, nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Então fala de circuncisão, né? No verso 16 ele diz assim, olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, quem nós identificamos aqui que estava ensinando que era necessário circuncidar-se, guardar comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados? Era com o judaísmo, né? com o legalismo. Então, Paulo agora vai combater o judaísmo, o legalismo. Por quê? Amados irmãos, a igreja primitiva, lá no dia de Pentecostes, nós estamos estudando Atos, domingo pela manhã, a sua origem, o seu princípio, a sua fundação, era só de judeus, judaica. Foi ali em Jerusalém que Jesus Cristo, né, veio, realizou a obra da redenção, da salvação. Ele era judeu e ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado às alturas e ele deu mandamento aos seus discípulos, aos seus apóstolos, todos judeus, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, mas aguardar serem batizados pelo Espírito Santo, receberem o poder do Espírito Santo. E aconteceu, o Espírito Santo veio a uma assembleia que havia 120 pessoas, então ali só havia judeus. Judeus agora convertidos, né, ao Senhor Jesus Cristo. Porém, muitos deles desceram, a igreja foi se espalhando em Judéia, Samaria, né, e em outras cidades. E dentre esses judaizantes, havia aqueles que ensinavam que eles deveriam guardar ainda, né, as tradições, a lei, o legalismo no meio da igreja. Então isso estava causando um problema muito sério, porque eles estavam dizendo que para ser salvo, além de Cristo, tinha que acrescentar mais alguma coisa. E aí eles teriam que guardar coisas da lei, das tradições. E Paulo já vem enfrentando esses judeus. Aliás, ele vem sendo perseguido pelos próprios judeus, a ponto mesmo de lá ele chegou na Galácia e há ali um confronto, né, que ele resolve subir a Jerusalém, lá onde a igreja começou, com os pilares da igreja, Pedro, João e Tiago, colunas da igreja, e ali teve uma reunião, né, um concílio, para resolver sobre esse assunto.
E Paulo escreve, aliás, o Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Veja aqui, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E verso 1. Aqui está, Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, veja, não podeis ser salvo. Está vendo? E aí diz, olha, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, disputa mesmo, né? Guerra, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. E aí, amados, a igreja se reuniu e ali saiu, né, uma decisão e uma carta endereçada à igreja gentílica. Por quê? Os judeus estavam saindo do judaísmo para o cristianismo. Não era fácil, não. De toda aquela tradição para Cristo. E os gentios saindo do mundanismo, do paganismo, para Cristo. E os dois se encontravam na igreja. E aí começou a haver, né, essa coisa de os judeus, não, tem que se circuncidar. Não só isso. Em outras cartas, nós vimos no estudo de Romanos, né, havia problemas lá em Roma também, que estava tendo debate, problemas, porque um grupo, eles tinham a dieta dos judeus, guardavam sábados, dias de festas, luas, tradições do judaísmo, e queriam que a igreja, né, absorvesse esses costumes, coisas que Deus tinha dado para o povo judeu. Então, isso havia um confronto, um combate, né, um conflito, uma guerra. E Paulo aqui, ele vai mesmo atacar esses judaizantes. Se você vê, né, aqui em Colossenses, veja, Colossenses, ele os trata, né, e ele vai mostrar até, vamos dizer, o efeito que Jesus Cristo fez, o que ele faz, o que ele é, que a salvação, ele já os libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor, e nisso as tradições, a lei e os costumes ficaram, né? Não mais é aplicado na igreja. Então é isso que Paulo vai combater. Então ele diz aqui, olha, ninguém, pois, no verso 16, Colossenses 2,16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, isso fazia parte de um ensino até de Deus para o seu povo. Mas era tudo sombra, figura do que viria, né, do que estaria para vir. Se você vê aqui em Hebreus, no capítulo 8, Hebreus, capítulo 8, Hebreus, capítulo 8, no verso 5 diz assim, está falando sobre isso, né? Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim,
como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em promessas superiores. Aí ele vem tratando da superioridade de Cristo em relação a anjos, né, a tabernáculo, aos profetas, ao sacrifício. Chega no verso 10, ele diz aqui, aliás, Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas. Não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Por quê? É impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. Então, tudo era sombra. Eles tinham que fazer repetição, aguardando, né, o que viria, o perfeito. E ele veio, Jesus veio. E o que ele fez já aperfeiçoou para sempre quantos neles têm sido santificados, né? Então, volte aqui em Colossenses, por isso que Paulo diz assim, olha, verso 10, também nele já estáis aperfeiçoados. Vocês não precisam mais de circuncisão, de sacrifícios, né, de guardar comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Tudo isso era sombra, mas ele já veio, né? E o que foi que ele fez? Como é que ele aperfeiçoou vocês? Aí, meus amados irmãos, está aqui do verso 11 até o verso 15. Nós vamos deixar para a semana. Mas o que ele fez, amado? Ele fez a reconciliação do homem com Deus, do pecador com Deus. Se você vê, nós vimos, né? Nós éramos outrora, diz aqui, né? Vai ficar para a semana. Estávamos, verso 13, mortos, estáveis, mortos. Diz aqui a palavra de Deus, pelas vossas transgressões e pela vossa incircuncisão da vossa carne, rejeitados por Deus, inimigos de Deus. Mas ele, amados, ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas, em delitos e pecado, e agora nos reconciliou com Deus, através do corpo da sua carne. A circuncisão agora é em Cristo, tudo nele. Por isso, nele nós já estamos aperfeiçoados. Não falta mais nada, né? É daqui para a glória. Olha que maravilha. Mas nós vamos ver mais detalhadamente para a semana. Mas fique, né? Essa segunda coisa hoje. Olha, a guerra, o combate é na mente. Se alguém vir dizer que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, mas Cristo, rejeite, porque isso é doutrina do inferno, é doutrina do diabo. Cristo já fez tudo, ele nos aperfeiçoou para sempre. É a posição que nós temos diante de Deus em Cristo, já perfeitos. Lógico que nós vamos aprender que ainda falta mais alguma, mas no momento agora, já estamos, né, aperfeiçoados. Olha que notícia boa hoje à noite. E muitos ainda não estão amados.
estão em ofensas, em delitos e pecados. Mas hoje você pode ficar ou estar perfeito em Cristo, uma vez que você entregue a sua vida, reconheça que você é pecador e peça mesmo perdão dos seus pecados. Eu não tenho nenhuma dúvida que Ele vai te aperfeiçoar. E nós, amados, já estamos, não precisamos de mais nada, nada a mais do que Cristo. Nele está mesmo a plenitude da divindade. Nele nós estamos aperfeiçoados. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a guardar a nossa mente, o nosso coração, com as verdades da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a buscar mais conhecimento do Senhor, sabedoria do Senhor, para não sermos enganados, iludidos, com discursos vãos, com filosofias humanas, com tradições mundanas, até mesmo com legalismo, com judaísmo. Ó Pai, nos ajuda, porque em Cristo já estamos aperfeiçoados. Louvado seja o Teu nome. Nos ajuda mesmo a entender, a compreender, a crescer na graça e no conhecimento. E Pai, se porventura há algum amado ouvinte da Tua palavra que ainda está iludido com os discursos filosóficos mundanos, com tradições, com rudimentos do mundo, em guardar dias, em não comer isso, não beber aquilo. Pai, ajuda que possa ser liberto do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do Seu amor. Ajuda, Senhor, que a Tua palavra mesmo fale a cada coração. Nós entregamos as vidas carinhosamente, preciosas em Tuas mãos. Faça a Sua vontade. Aceita a nossa gratidão. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amados, uma boa noite, que Deus abençoe ricamente. Se Deus permitir, na sexta-feira estaremos retornando ao nosso culto de oração presencial. Que bom, né, amados, poder vir à casa do Senhor e orar e rogar ao Todo-Poderoso, como nós temos assim aprendido da Sua palavra, em quem nós devemos colocar realmente a nossa confiança, a nossa esperança, a certeza, e Ele vai fazer o melhor. Mas Cristo em primeiro lugar. Uma boa noite a todos. Em nome de Jesus. Amém.